Pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da Hit. Vou trazer para você as notícias do mundo do esporte dessa semana. Vamos lá? As consequências das boas campanhas dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes estão aparecendo. As equipes brasileiras ainda estão faturando bastante dinheiro, tanto com premiação quanto com a venda de jogadores, mas também estão ficando desfalcadas em campo. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo disputaram a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2025. Todos eles chegaram no mata-mata e fizeram boas campanhas. Com isso, clubes do exterior começaram a procurar os jogadores dos times brasileiros para se reforçarem. O Flamengo, que chegou até as oitavas de final e foi eliminado para o Bayern de Munique, perdeu seu meio-campista Gerson para o Zenit da Rússia, por 160 milhões de reais. Também está de saída do rubro-negro o lateral direito Wesley, que está no radar da Roma da Itália. Os valores podem chegar até 130 milhões de reais. Outro que teve seu meio-campo desfalcado foi o Palmeiras, que chegou até as quartas de final e foi eliminado para o Chelsea. O Alviverde está acertando a venda de Richard Rios ao Benfica de Portugal por 195 milhões de reais. O Fluminense, que foi o brasileiro que chegou mais longe na competição, indo até a semifinal, sendo eliminado para o Chelsea, perdeu sua principal peça em campo. John Arias, que foi vendido ao Wolverhampton da Inglaterra por 130 milhões de reais. O Botafogo, que caiu nas oitavas para o Palmeiras, foi o brasileiro que mais sentiu os desfalques. Glorioso perdeu 3 atletas para o futebol do exterior. Em uma negociação dupla, o Glorioso perdeu o jovem zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus para o Nottingham Forest da Inglaterra e o volante Gregory para o Al Rayyan do Catar. O valor das 3 negociações gerou mais de 240 milhões de reais aos cofres do Botafogo. Agora, com essa bolada de transferências e premiações, os clubes brasileiros correm no mercado para se reforçarem para o restante da temporada. E após mais uma derrota do Santos, Neymar voltou a discutir com os torcedores. Em uma semana, o jogador apareceu 3 vezes rebatendo provocações de torcidas rivais ou do próprio time. Não é de hoje que o Neymar discute com os torcedores, seja do time adversário ou do próprio time. No Campeonato Paulista, na partida contra a Inter de Limeira, Neymar provocou os torcedores que estavam pegando no seu pé. Na ocasião, o craque fez um gol olímpico e quase na mesma hora já olhou para a torcida adversária. Ainda na mesma competição, no clássico contra o Corinthians, Neymar foi muito vaiado pelos torcedores rivais e, quando substituído, mandou beijos de forma irônica para os torcedores. Agora, em questão de 8 dias, Neymar voltou a discutir com torcedores adversários e do próprio time. A primeira discussão aconteceu no jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro. Em um breve momento, o jogador estava ao lado de Danilo, que já jogou pelo Santos, e ouviu os torcedores chamarem Danilo de mercenário. Neymar não gostou e se virou para a torcida para que parassem. A segunda veio na derrota para o Mirassol no dia 19 de julho. Na ocasião, o camisa 10 estava próximo ao banco de reservas quando torcedores do Mirassol começaram a provocá-lo. Neymar rebateu pedindo silêncio e mostrando as estrelas acima do escudo do time. A mais recente foi a mais agressiva. Após o apito final, Neymar foi em direção ao setor das cadeiras inferiores da Vila Belmiro e começou a bater boca com o torcedor mais exaltado. No momento mais fervoroso, Neymar mandou o torcedor calar a boca e questionou: "Você é peixão? Vai lá você no lugar então." O torcedor, identificado como Alex, foi até as redes sociais e reconheceu que se exaltou e admitiu ter xingado o camisa 10. Em primeiro lugar aqui eu queria pedir desculpa para todos os torcedores do Santos, que estavam lá presentes, os que assistiram pela televisão, Hoje eu me exaltei um pouco, o time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar, fui um pouco ríspido, não tem como pedir por favor para ele, Usei algumas palavras de baixo calão, ele também me xingou com palavras de baixo calão, mas é só da caloria do jogo ali no momento, Não vou desistir do meu time, queria pedir desculpa para todos, para todo o elenco do Santos. Neymar emitiu uma nota falando sobre o ocorrido e mostrando sua versão. Ele admitiu que no calor do momento é difícil controlar os sentimentos quando é ofendido de forma injusta. Falou que os torcedores podem cobrá-lo dentro de campo e até vaiar, mas deixou claro que não admite que nem ele e o pai sejam chamados de mercenário. Neymar ainda falou que o torcedor em questão ofendeu sua família e amigos e terminou dizendo que no dia que a torcida achar que ele estiver atrapalhando ou prejudicando o clube, ele pega as coisas e vai embora.
E o Flamengo desligou o chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, após as mensagens vazadas do médico criticando a situação do uruguaio Nico de la Cruz. José Luiz Runco foi demitido do Flamengo nesta quarta, após se tornar pública a mensagem na qual ele afirmou em um grupo do WhatsApp que o meia de la Cruz tem uma lesão crônica irreparável. No texto compartilhado em um grupo com mais de 70 pessoas, Runco chegou a afirmar que a venda só seria possível se algum clube tivesse interesse no meia por algum outro motivo que não fosse o de jogar futebol competitivo. A forma como Runco tratou o uruguaio na mensagem pegou muito mal entre os jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes do Flamengo. O staff do uruguaio afirmou que faltou ética a Runco e está inclusive cogitando processar o médico. O presidente BAP apostava em Runco como chefe do departamento médico do Flamengo desde sua campanha eleitoral em 2024. Ele assumiu o setor assim que a nova gestão assumiu em dezembro. Desafeto declarado do seu antecessor no cargo, Márcio Taruni, logo no início do seu trabalho, Runco demitiu quase 40 pessoas do departamento. E como sempre, no final de semana temos Campeonato Brasileiro. Hoje, a 17ª rodada do Brasileirão já começa com 4 jogos ao mesmo tempo às 18h30. No Rio de Janeiro, duelo de alvinegros. Botafogo e Corinthians se enfrentam no Newton Santos. Em São Paulo, o Mirassol recebe o Vitória no estádio Campos Maia, no interior paulista. No Nordeste, o Fortaleza encara o RB Bragantino na Arena Castelão, em Fortaleza. E em Recife, o Sport duela contra o Santos no estádio Barradão. Mais tarde, às 21 horas, fechando os duelos do dia, Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo. No domingo, a rodada começa às 16 horas. O São Paulo vai receber o Fluminense na capital paulista, no estádio Morumbis. No mesmo horário, o líder Cruzeiro duela com o Ceará no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 18h30, o Internacional enfrenta o Vasco em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. No mesmo horário, o Bahia recebe o Juventude na Arena Fonte Nova, em Salvador. E fechando a rodada com uma prévia do mata-mata da Copa do Brasil, às 20h30, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro vive um momento delicado com as suas finanças. Alguns jogadores do clube entraram na justiça cobrando os pagamentos. Um até mesmo pediu rescisão contratual. Dentre eles, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Guilherme Arana e Rony, sendo mais rigoroso e acionando o clube pedindo a rescisão unilateral do contrato. Mas, depois de algumas horas, voltou atrás da decisão. Isso escancarou um momento delicado do clube. O time mineiro enfrenta algumas dificuldades para honrar os compromissos de curto prazo, como os salários dos jogadores e pagamentos aos outros clubes pelas contratações. No mês passado, um dos donos da SAF, Rafael Menin, explicou a dívida do clube e os valores exorbitantes. O que é a dívida do Atlético? Deixa eu tentar decompor a dívida aqui. O primeiro pedaço da dívida é a famosa dívida onerosa. É o que a gente deve para os bancos e aquele CRI que foi constituído para a gente finalizar a arena. Isso dá mais ou menos 900 milhões de reais. No dia 7 de julho, os jogadores do Galo fizeram um protesto silencioso durante as atividades. Eles treinaram com o bolso dos shorts para fora em razão aos atrasos. E na Série C do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Guarani de Campinas e Anápolis deveria estar dando sono. Isso porque o Paulista está acusando o goiano de jogar com 12 jogadores. E ninguém percebeu que um jogador que era para ser substituído continuou em campo. O Guarani entrou com um pedido de anulação do jogo contra o Anápolis no Superior Tribunal de Justiça Deportivo com base em uma denúncia grave. O Guarani afirma que houve erro de direito na arbitragem de Marcelo Ruda Neves, pelo fato do Anápolis ter ficado com 12 jogadores em campo por cerca de 3 minutos do segundo tempo, o que não é permitido. O confronto foi vencido pelos goianos por 2-0 em meio a polêmicas de arbitragem pela Série C do Brasileiro. A ação foi protocolada na quarta-feira, solicitando também a suspensão do resultado até uma decisão do tribunal. O STJD vai averiguar o requerimento para saber se o caso irá a julgamento. O atacante João Celeri permaneceu em campo mesmo após a entrada de Igor Cássio para o seu lugar, e que ele participou ativamente da marcação em uma jogada de perigo para o Guarani, o que poderia ter interferido no resultado final. A ação do Guarani se baseia no artigo 259, primeiro parágrafo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A partida prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. Bom, por hoje é só. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes.
Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço. Tchau!